Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui algumas porções da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Palavra abençoada. E eu gosto dessa passagem que fala sobre Jeremias, também que era conhecido como profeta chorão. E antes de Jeremias ser profeta, ele era sacerdote. Ele já servia ao Senhor. Ele já tinha uma responsabilidade diante de Deus e diante do povo do Senhor. Nós vamos ver aqui que Deus fala diretamente com Jeremias. Deus fala diretamente com ele. E nós vamos ver que no versículo 5, ele diz assim, ó, antes que te formasse no ventre, te conheci. Aí o Senhor Deus vai mais além, ele fala assim, ó, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Aí ele vai mais ainda, fala assim, ó, as nações te dei por profeta. Ele não fala a nação, um bairro, não, ele fala as nações. E é interessante que Deus fala com Jeremias, falando assim, olha, Jeremias, eu te conheço antes de você existir. Eu conheço você nos detalhes. Eu conheço cada detalhe, desde a sua formação, antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, Deus, ele fala com Jeremias, já revelando a ele assim, olha, eu te conheço nos detalhes. E é assim, Deus conosco, ele nos conhece nos detalhes. E nós vamos ver aqui que Deus, ele já sabia da existência de Jeremias. Aí você vai perguntar assim, mas missionária Regina, o que você quer dizer com isso? Quero entender melhor, me esclareça. Ou seja, Deus, ele sabe, ele nos conhece, porque há situações que vêm na nossa mente achando que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos ouvindo, que Deus nem sabe, desconhece totalmente a nossa existência, porque as dificuldades, as lutas que vêm de uma maneira que parece que Deus não está nos vendo, ou que as nossas orações não está sendo ouvida por Deus. E Deus, eu acho lindo aqui, porque Deus ele poderia mandar, tinha profetas naquela época, poderia enviar alguém para falar com ele, a pessoa próxima a ele, um profeta, mas não, Deus falou diretamente com Jeremias, e ele fala conosco, mas como Deus fala conosco? Através da sua palavra. Deus, ele fala conosco, ele se revela a nós. E aqui é Deus que deixa bem claro para Jeremias que ele o conhecia. E aqui nós vamos ver que ele fala assim, olha, eu te conheço, Jeremias, e não fica só nisso não, eu te santifiquei. Ou seja, eu te separei, você é separado. Mas separado para um propósito, para um plano estabelecido por mim na sua vida. E é lindo, né? Quando Deus fala isso para Jeremias, quando Deus revela isso para Jeremias. Mas vamos ver, mesmo diante dessa revelação, Jeremias tem uma reação que ele diz assim, no versículo 6. Então disse eu,
Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Ele explica, ele fala por quê? Porque eu sou uma criança, ou seja, eu sou muito jovem, não essa responsabilidade de ser profeta, de ser o seu porta-voz diante de uma nação. É uma responsabilidade muito grande e eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse gabarito, é, eu não tenho essa estrutura. E nós vamos ver que Jeremias ele entra com essa argumentação. Mas Deus, nós vamos ver aqui que ele fala com Jeremias, convence a Jeremias que ele estava totalmente equivocado ao seu respeito. Então, o que eu quero dizer hoje aqui? Não se anule. Não se anule. Deus, ele sabe o potencial que você tem. Deus sabe a capacidade que você tem. Porque foi ele que te deu esse potencial e essa capacidade. Porque aqui Deus deixa bem claro que é ele, é Deus que nos valoriza. Então, torna a repetir, não se anule. Jeremias, ele teve uma reação, não, quem sou eu? Não, eu, Senhor, que profeta? O Senhor me separou, tem tantos aí que tem mais, né, aos olhos de Jeremias, ele vai dizer assim, não, tem pessoas aqui mais capacitadas do que eu. Mas Deus escolheu foi Jeremias. E eu quero dizer que Deus escolheu você para ser mãe, para ser esposa, para ter essa responsabilidade que você está tendo com a sua família. Você não é outra, é você que Deus escolheu, é você que Deus separou, é você que Deus capacitou para um propósito no seu lar, mãe, esposa, filho, também na área profissional, ou algumas áreas que você está sentindo dificuldade. Mas Deus, ele te conhece, ele sabe, e você não está sozinha nisso. E é interessante que Jeremias ele teve essa reação, mas ele não notou. O principal, sabe, porque Deus falando com ele. Olha que coisa linda, Deus falando diretamente com Jeremias, e Deus ele fala diretamente conosco. E nós vamos ver que ele fala assim, ó, aí então Jeremias diz, ah, Senhor Jeová, esse que não sei falar, eu não sei como é que eu vou fazer. Já viu que tem situações que a gente não sabe o que vai fazer? Na nossa mente a gente acha que não sabe o que vai falar. A gente não tem condições de, não sei, Senhor, não sei mesmo. Mas é Deus que nos dá graça. É Deus que nos dá graça diante das situações, diante das dificuldades, é o Senhor. Essa capacidade vem dele, diretamente dele. Então, quando ele separa, ou seja, quando ele chama Jeremias para ser profeta, para ser o seu porta-voz, para ser o seu mensageiro, ele estava aqui estabelecendo o quê? Um propósito específico. E algo que a gente tem que aprender é entender o propósito. Muitas vezes os porquês, tem situações que acontecem nas nossas vidas, mas Deus está nos ensinando algo. Deus está querendo nos levar, nos colocar, nos direcionar para algo muito melhor. É uma escola, é um aprendizado. E a gente tem que aprender a entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que Ele está movendo nas nossas vidas para o nosso bem. Havia um propósito de Deus estabelecido para a vida de Jeremias, assim como há um propósito estabelecido de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus quer fazer com você, através de você. E por isso que eu falo essa questão de não se anular, não invalidar. Porque Deus, Ele colocou coisas lindas. E não aceite que as pessoas te anulem também. Aconteceu isso com Davi, está lá relatado na palavra. O pai dele tentou anular ele. Apresentou seus irmãos para Samuel, o profeta Samuel, e deixou Davi de fora. Mas Deus, ele falou, não, peraí. Não é esse que eu escolhi para ser o novo rei de Israel, para ser ungido, para ser o substituto de Saul. Não é ele. Aí foi quando Samuel foi, né, e falou mais severamente com Jessé. Acabaram esses mancebos? São só esses seus filhos? Porque o próprio pai, ele estava anulando, ou seja, ele não estava reconhecendo
que Davi tinha um potencial. Mas Deus sabia, conhecia o potencial que havia em Davi. Não deixe as pessoas te anularem. Não deixe as pessoas dizer que você não pode, que você não é capaz. E tem pessoas que estão assim, aceitando isso e deixando de viver, sabe, a sua essência. O que Deus te criou, Deus te formou. Você não você não tem que ficar refletindo. Não, é você. Deus fez você desse jeitinho aí, ele vai te usar desse jeitinho aí. Não fica se diminuindo, não. Não deixa ninguém ficar te diminuindo também, não. Você tem muito valor para o Senhor. Aos olhos de Deus, você tem muito valor. Agora nós temos que entender o propósito de Deus. Se posicionar e já tá o quê? Totalmente já à disposição para que Deus possa estar nos usando, nos guiando, nos direcionando. E nós vamos ver aqui nos versículos seguintes que diz assim, ó. Aí o Senhor fala para Jeremias, mas o Senhor me disse, não digas. Eu gosto dessa frase. Não digas, eu sou uma criança. Tem pessoas que usam a palavra, sabe, de ficar colocando para baixo. Eu sou feia. Ninguém vai gostar de mim. Eu não vou conseguir. Aí começa a botar palavra negativa. Sabe, palavra que coloca para baixo. Abrindo a boca para se inferiorizar. Falando palavras para se menosprezar. Aí começa a ficar falando, não faça isso. Não faça isso. Porque Deus, ele te ama. E Deus não vê nada disso, que você tá, essa palavra de inferioridade, achando que é incapaz. Ah, eu sou burra mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, não vou. Não faça isso. Não faça isso. Deus aqui, ele quando Jeremias fala que eu não sou uma criança, sou muito jovem, não tenho para poder assumir essa responsabilidade, o Senhor já chega para ele e já diz, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, olha, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Ou seja, é como Deus estivesse falando assim, Jeremias, eu estou te dando um propósito. Eu estou aqui revelando o teu propósito, a missão que eu tenho com você, o propósito que eu tenho com você. E você não vai estar sozinho nisso. Talvez você está sentindo dificuldades, mas você não está sozinho. Mãe, você não está sozinha, não. Deus está com você. Esposa, você não está sozinha, não. Deus está contigo. Nessa empresa aí, ou talvez você é um empreendedor, uma empreendedora, e está sentindo dificuldade. Deus é contigo nesse negócio. Na área emocional, talvez você está passando por algumas situações. Deus é contigo, você não está sozinha. Foi isso que Deus quis deixar bem claro para Jeremias. Primeiro, não digas, eu sou uma criança. Ou seja, não fica se anulando, não fica se menosprezando. Segundo, ele é contigo. E nós vamos ver aqui no versículo de número 9, no versículo, perdão, de número 8, que ele diz assim, não temas, ou seja, Jeremias não fica com medo não, diante dessa missão, desse propósito que eu tenho contigo, como profeta, como meu mensageiro, porque eu sou contigo, olha que bênção, para te livrar. E ele fala assim, diz o Senhor, eu que estou garantindo, eu que estou falando, sabe quem está falando? O Deus que criou os céus e a terra. Sabe quem está falando? É o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente. Sabe quem está falando? É o Deus imutável. É Ele. O Senhor dando todas as garantias para Jeremias. Não tenha medo, não. Não fica assustada, não. Diante dessas carafes, essas coisas que acontecem para querer colocar medo, para intimidar. Aquelas coisas que vêm para intimidar, para desanimar mesmo, para deixar a pessoa prostrada, para desistir de tudo, para largar tudo. Tem coisa que dá vontade de a pessoa querer sumir. Se pudesse pegar, comprar uma viagem e ir para bem longe da dificuldade, mas não faça isso não. Deus está contigo e você vai conseguir, você vai vencer. Deus te separou, tem um propósito específico. Agora você tem que entender esse propósito de Deus na sua vida. Você tem que estar atento àquilo que Deus está falando contigo.
Não se desespere. Confia no Senhor, descansa no Senhor. E você vai ver a resposta, você vai ver Deus agindo em seu favor. Jeremias, apesar de ele ter dado uma balançada, mas ele obedeceu. E nós vemos aí o livro de Jeremias, né, como Deus usou Jeremias. E ele se colocou à disposição de Deus, entendeu o propósito de Deus, aceitou, acatou. E ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente você, a sua família, todos os seus projetos. Deus te separou, tem um propósito de Deus na sua vida. Não desista. Torna a repetir, não desista. Fica firme. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a mão de Deus agindo ao seu favor, em seu favor. E Deus vai estar te direcionando. Porque você é uma escolhida do Senhor, você é um escolhido do Senhor. Não se anule, torna a frisar, não se anule. Deus, Ele te valoriza. Mas você também tem que se valorizar. Você tem que se valorizar. Olha, eu tenho Deus, eu não estou sozinha. Deus é comigo, é Ele que me capacita. Eu vou conseguir, eu vou superar essa situação, eu vou vencer. O Senhor vai me dar vitória. Porque isso que você está enfrentando, para Deus, não é nada. Porque não existe nada impossível para o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2, torna a pedir aqueles que têm sido abençoados com os vídeos e nos ajude compartilhando, tá? Então, Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz.